Agradecemos a todos que têm estado conosco estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia nos momentos que se segue a estudar a tua palavra. Pedimos suas bênçãos e agradecemos por Jesus. Pedimos. Amém. O tema dessa semana é um tema fundamental. Viu? Vamos explicar de fato o que de fato está ocorrendo com a humanidade, porque tantos problemas têm acontecido, né, na humanidade. Fala sobre o conflito cósmico. É um conflito que começou no céu e depois foi transferido aqui para a terra, né? Mas a gente não pode pôr a culpa em Deus. Deus não foi culpado dele ter sido transferido para aqui para a terra. Nós vamos perceber daqui a pouco mais detalhes sobre isso. Gênesis 3,15 diz, né, que Deus, né, quando Adão aceitou, né, o pecado, porque na verdade Adão e Eva aceitaram o pecado entrar na humanidade. Eles escolheram, né, desconfiar de Deus e aceitar a proposta de Satanás. E aí o pecado entra para a raça humana, passa a fazer parte da humanidade e também da terra. Mas aí Deus, na sua sabedoria, não deixou como Satanás queria. Ele traçou um plano para nos resgatar. E esse plano está explicado aqui em Gênesis 3,15. É o resumo da primeira profecia que foi dada. Essa profecia, toda a Bíblia é para explicar esses detalhes do que iria acontecer aqui, como Deus ia resolver esse problema. Gênesis 3,15 diz assim: eu vou pôr inimizade entre você, quem é esse você aqui? Satanás, o serpente, e a mulher. E a mulher aqui é Eva, está sendo representada por Eva. Mas depois nós vamos ver que a mulher passa a ser representada pela igreja. Entre a sua descendência, então, Satanás vai ter descendentes. Quem são os descendentes de Satanás? Toda a raça humana. Depois que Adão e Eva pecaram, o pecado passou a fazer parte da raça humana. Então, todos os seres humanos, de fato, são descendentes de Satanás. Mas, é um detalhe, Deus pode mudar isso aí. E Deus diz aqui que vai fazer uma guerra, né, uma inimizade entre a descendência de Satanás, são aqueles que seguem Satanás, e o descendente da mulher. Quem é esse descendente da mulher? Ninguém sabia naquele momento que iria ser Jesus. Então, Jesus torna-se esse descendente. E aqui explica que esse descendente, Jesus, né, vai ferir a cabeça da serpente, ou seja, vai destruir. Quando você destrói a cabeça, né, da serpente, o resto, né, o corpo também vai ser destruído. Então Deus promete aqui que Satanás vai ser vencido, mas diz que Satanás, ó, e você lhe ferirá o calcanhar. Então o calcanhar de quem? Do descendente. O calcanhar, depois nós vamos entender que esse calcanhar é a parte humana de Jesus. Porque Satanás não ia conseguir atingir a parte divina de Jesus, mas a humana ele atingiu, né, matando Jesus na cruz. Então, Efésios 2, 13 a 16 explica mais detalhes sobre como Deus ia pôr essa inimizade. Diz, mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavas longe, nós estávamos o quê? Longe. De quem? De Deus, afastados de Deus, no carro do pecado. Já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então, se nós aceitamos Jesus, pelo sangue de Jesus, nós passamos a voltar a ficar perto de Deus. E disse, porque Jesus, ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Então, ambos os povos, que tanto os gentios como os judeus, né? Ou seja, os israelitas, né? Deus uniu todos, derrubando a parede de separação que estava no meio. Então, tinha uma parede que existia e que dividia as pessoas. Na sua carne, Jesus fez o quê? Desfez a inimizade que existia o quê? Entre seres humanos e Deus. E benção, né? Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança. Então, os mandamentos, eles impunham as consequências do pecado. Se nós pecamos, nós temos que morrer. Então, essas são as leis que são estabelecidas. Então, Jesus, né, desfez essa inimizade, porque nós não conseguimos guardar a lei perfeitamente. Então, nós teríamos que morrer, todos morrerem. Então, Jesus traçou esse plano. Diz, para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Então, em Jesus, tornando-se humano, vindo com as consequências da natureza pecaminosa, né? As consequências que Jesus não tinha propensão para pecar. Ele veio como Adão. Adão não tinha propensão para pecar, mas também ele veio, né, como nós. Porque Adão tinha capacidade vital, força física, né, muito elevada. Jesus veio como homem da época, daquela época que ele nasceu, né, um homem mais frágil. Então diz aqui que Jesus ia criar
né? Através dele, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Então, o plano de Deus é fazer a paz, entre mim e Deus, entre você e Deus. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. Então, Jesus conseguiu fazer isso. Que benção, né? Matando com elas inimizades. Então, Deus, né, viu que a solução seria esse caminho. E ele traçou esse caminho, e esse caminho já foi executado. Romanos 8, 5, 8 diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas das carnes. Então, nós, naturalmente, sem precisa fazer nada, nós já nos inclinamos para as coisas da carne, que é os pecados, né, as consequências do pecado. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Quando é que a gente recebe o Espírito Santo? Quando nós cremos em Deus. Quando nós aceitamos a Deus, né? Está lá em Efésios, explica quando a gente vê, ouve a palavra da verdade, né? Nós cremos, o Espírito Santo vem para mim e para você. Que benção, né? Então, isso aqui, ó, vou passar aqui para nós vermos essa passagem, né? Vou pegar aqui. Efésios, né? Efésios 1, né? Versos 1, 3 aqui, ó. Em quem vós também estáis em Jesus, né? Quando? Depois que ouvistes a palavra da verdade. Então, você está ouvindo agora a palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação. E tendo nele também, nele crido, ou seja, você passar a crer, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Então, a Bíblia diz aqui que aqueles que têm o Espírito Santo e são guiados por ele, vai passar agora a agir pelas coisas do Espírito e não mais da carne. E diz aqui, porque a inclinação da carne é morte. Então, naturalmente, nós vamos morrer. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, o Espírito Santo passa a agir em mim e em você para que nós tenhamos vida e paz. E diz aqui, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, a natureza pecaminosa nossa, que vem de Satanás, ela já é inimiga de Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus. Nem em verdade pode ser. Então, não há opção. Deus tem criado em nós uma nova natureza. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, todos nós nascemos na carne. Mas a Bíblia diz que nós podemos deixar de estar na carne. Nós já vimos aqui como aceitando Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo vem e sela a gente e nos guia no caminho correto. Então, aqui, Deus também dá uma explicação do que ocorreu com a humanidade. Mateus 13, 24, 27 diz: Jesus propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, o inimigo aqui causou uma dificuldade, um problema. E disse: quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, em vez de aparecer só trigo, apareceu agora também o joio. E eles são parecidos. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que então tem o joio? Então é a pergunta, né? O joio é as coisas, a natureza má, pecaminosa. E aí, em Mateus 13, 28 e 30, Jesus explica, e ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. Quem é esse inimigo? Não, vamos dizer que é Satanás. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Então, às vezes a gente tenta, né? Cortar o mal pela raiz, né? Às vezes, né, aquela pessoa que você está tentando retirar, ela, ela pode ser salva e você, né, está fazendo um ato que pode ser um ato problemático. E aqui Jesus disse, eles porém ele disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Então Deus permite que as pessoas façam suas escolhas. Deem seus frutos para você ver com os frutos, ou seja, fruto é o caráter formado, aí sim se a pessoa está decidida do lado de Deus ou do lado de Satanás. Ele aqui, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, até a colheita. O que é a ceifa aqui? Até a volta de Jesus. Por ocasião da ceifa, Jesus fala, direi aos ceifeiros, quem são os ceifeiros? Os anjos. Colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então aqui Jesus está retratando a salvação. E aqui em Mateus 13, 37, 40, Jesus mesmo explica, né? E ele respondendo disse, o que semeia a boa semente é o filho do homem.
Quem é o Filho do Homem? Ele próprio, Jesus. E o campo é o mundo, ou seja, a humanidade. E a boa semente são os filhos do reino, são as pessoas que são trigo, são os filhos do reino. E o joio são os filhos do inimigo, né? São aqueles, né, que são, na verdade, as pessoas que não serão salvas. E diz que o inimigo que semeou é o diabo. Então, Satanás vem e semeia justamente o mal e a natureza. E a ceifa é o fim do mundo, como eu falei. E os ceifeiros são os anjos. Ó. Que explicação maravilhosa, né? Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também será na consumação deste mundo. Então, só tem dois caminhos. Ou você está crescendo como trigo e vai dar fruto como trigo, ou você está crescendo como joio e vai dar fruto como joio. Só tem esses dois caminhos. Espero que você escolha o caminho correto. Gênesis 1, de 1 a 2, e 26, 27 e 31, diz que qual a origem do conflito na Terra. Nós vamos ver que Deus, quando criou todas as coisas na Terra, o pecado já existia, né? Já tinha existido lá no céu. E aí Deus resolve criar a forma, né? A Terra. Diz que no princípio criou, a palavra bara, é criar de algo não existente. Criou Deus os céus e a terra, de algo que não existia. E a terra é sem forma e vazia. Então Deus cria coisas, mas essas coisas não quer dizer que elas estão completas. Como aqui, a terra está sem forma e vazia. Ele já tinha criado a terra, né? E havia trevas sobre a face do abismo. E tem interpretações que Deus diz que Deus criou tudo aquilo naquele momento. Tem outras interpretações que diz que Deus criou no passado a terra e depois veio aqui e fez essa ação. Nós não sabemos qual delas, né? Não há esse detalhe. Havia trevas sobre a face do abismo, então a terra é chamada de abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito Santo já estava aqui. Alguns acham que o Espírito Santo só apareceu no Novo Testamento. Não, aqui Deus fala sobre o Espírito de Deus desde o início da Bíblia. E disse Deus, façamos o homem na nossa imagem. Quando Deus fala que façamos, é plural. Elohim é plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar. Então nós fomos criados com um propósito, né? Ser semelhança de Deus, a imagem de Deus. E fazer o quê? Dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então Deus queria, né, nos criou para ter essa competência de dominar sobre todas essas coisas. E criou novamente Deus, né, para o homem à sua imagem. Novamente Deus criou o homem do nada. Ele pegou o barro e deu forma de algo que não existia, ele passou a criar uma coisa nova. A imagem de Deus o criou. E o que é a imagem de Deus? É homem ou é mulher? Não, é homem e mulher. A imagem de Deus é homem e mulher. São os dois. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então Deus, né, faz coisas, né, a Bíblia diz aqui, e ele classificou aqui como muito boa. Foi tarde de manhã, o dia sexto. Então a palavra bara pode ser traduzida como criar, moldar ou formar, da forma. Por isso que lá fala aqui de Adão, né, foi criado, foi dado forma. Gênesis 3, de 1 a 4, estende o assunto, explica, né, que Satanás, né, só tem duas opções. Ou Satanás assumiu a forma de uma serpente, ou ele possuiu uma serpente. Passou a controlar a mente, a controlar a serpente, né? Mas de qualquer maneira aqui era Satanás. Diz que a serpente, Nakash, né? Significa serpente, era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse o quê? A serpente disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do fruto do jardim, da árvore do jardim. Então já começou mentindo, fazendo a pergunta, mas já gerando, né, algo tendencioso, né? Dizendo, não deve, Deus falou que não devia comer de nada. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, nele não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então em Gênesis 17, 2, 17, nós não vamos ver essa parte, né, que Deus falou que não podia tocar. Ela acrescentou isso aqui. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então Satanás planta a base de todas as religiões que não são cristãs, que não são baseadas na Bíblia, que creem que a alma é imortal. Você não morre.
Mas Deus disse que morre. Aquele que peca, morre. Gênesis 2, 16, 17, vamos ler aqui que está escrito: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo o quê? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Deus não está falando que não podia tocar. Porque no dia em que dela comeres, certamente. Então Deus fez uma promessa que não seria instantânea de morte. Ele não falou que seria instantânea, mas que certamente ia morrer. Provérbios, qual é a lição que nós tomamos aqui? Eu aprendi uma lição muito grande, baseada nesse verso aqui, Provérbios 30, de 5 a 6. Diz: toda palavra de Deus é o quê? É pura. Escudo é Deus para os que confiam nele. Aí diz aqui, ó, nada acrescentes às suas palavras. Nós não devemos nem acrescentar, nem retirar. Nem dizer que Deus disse, nem dizer que ele não disse. E sim se ater ao que ele disse, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Então, Satanás, ele é mentiroso porque ele não aceita o que Deus fala. Então, a origem do conflito no céu, nós vamos ver uma passagem grande aqui, Ezequiel 28, 12 a 19, fala assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Aparentemente, pensa que esse rei de Tiro é um ser humano, mas depois a gente vai entender que não. E disse: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo, Chatã. A palavra Chatã significa, né? Selo, da medida. A palavra medida lá tá Toknit. Toknit significa padrão. Então, Satanás era o quê? Era um selo, ele era uma garantia de padrão. Ou seja, ele estabelecia o padrão. Deus colocou ele para estabelecer o padrão. O que é o padrão? Padrão, né, é a norma, aquilo que deve ser seguido. Então, Satanás foi criado para explicar e manter a norma e o padrão. Cheio de sabedoria, a palavra sabedoria é chocomates. Pode ser habilidade, prudência. Então, ele tinha sabedoria, tinha habilidade, né, capacidade, prudência. Perfeito era em formosura. Formosura, a palavra formosura que é iopi. Iopi significa beleza, ou seja, ele era perfeito na sua forma, como ele foi criado. Estiveste no Éden, a palavra Éden significa prazer, interessante, né? Prazer, Éden significa prazer. Jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Então foram criadas pedras preciosas para cobrir ele. Sardônio, sorpázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E diz que em ti se fazia os teus tambores e os teus pífaros. Então ele tinha instrumentos de música. No dia em que foste criado, a palavra criada aqui é bara. Então Satanás foi criado também do nada. E quando ele foi criado, todas essas coisas foram preparadas. E diz aqui: tu eres o querubim. A palavra querubim é querube. Querube significa um ser angelical. Tu eres um ser angelical. Isso, um ser dos céus. Ungido para o quê? Para cobrir. A palavra cobrir está lá, é kakak, que significa cercar, bloquear, cobrir. Ou seja, era velar a glória de Deus. Os anjos não podiam chegar todo mundo ali, né? De qualquer maneira, né? Na presença de Deus. Então ele cobria, ele velava, protegia a glória de Deus. E te estabeleci no Monte Santo de Deus tu estava, né? Então Deus falou que ele estava no Monte Santo. Então não podia ser um ser humano aqui, o rei de Tiro. No meio das pedras afogueadas andavas. Aqui diz perfeito, a palavra perfeita aqui é tamim. Tamim significa completo, inteiro, são. Então ele foi o quê? Completo, inteiro. Ele era perfeito nos teus caminhos. Então os caminhos de Satanás antes era o quê? Era inteiro, completo, não havia erro. E diz mais, era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Então houve um período que ele seguia o caminho correto. Até que se achou iniquidade. A palavra iniquidade é Ievel. Ievel é injustiça, falta de retidão, erro. Até que ele começou a praticar o quê? Erros. Né? Surgiu o quê? A injustiça dentro dele. A falta de retidão dentro dele. Aqui diz, na multiplicação do teu comércio, o comércio são negociações, né? Nas negociações que ele fazia, o que acontecia com ele, encher o teu interior de violência. A palavra aqui é chamak.
Chamar que significa erro. Então ele se encheu de erro, de crueldade dentro dele mesmo. E a Bíblia diz que ele pecou. Passou para o quê? Para praticar o mal. O que é a prática do mal? É desobedecer as leis que Deus estabeleceu. Aí Deus fala: por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer. Então Deus já revelou o futuro que ia acontecer na vida dele. Ele vai perecer. Ó querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Elevou-se, Deus fala, o teu coração, ou seja, a tua mente. Ele tem mente. Por causa da tua formosura. Então, alguma coisa está relacionada com a beleza que ele tinha. Ele se exaltou. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então, ele achava que era mais importante do que a posição que Deus tinha dado para ele. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, o que é iniquidade, o que é transgressão da lei, pela injustiça do teu comércio, ou seja, das negociações que ele fazia, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei cinza sobre a terra. Então Deus já revela aqui o futuro dele. Ele vai ser consumido e destruído aqui na terra, aos olhos de todos que te veem. Todos que te conhecem dos povos estão espantados de ti. E em grande espanto te tornaste, nunca mais subsistirá. Então Deus vai destruir Satanás, nunca mais ele vai voltar. É isso que Deus está falando. Então, a origem do conflito do céu continua, diz aqui em Isaías 14, 12 a 15, também explica sobre um rei, sobre um poder, né? E nós vamos ver que esse poder aqui é novamente, né, Satanás. Como caíste do céu, ó Lúcifer. No original a palavra Rei Léo. Rei Léo é portador de luz. Então, na Bíblia não tem o nome de Satanás. Tem coisas que mostram o caráter dele, a natureza dele. Satanás significa o quê? Adversário. Diabo significa enganador, né? E aqui, Lúcifer, portador de luz. Filho da alva, a palavra alva ali que é chacar. Chacar é do alvorecer e amanhecer. Filho do amanhecer. Como foste cortado. Cortado a palavra gadai. Separado. Foi separado o quê? Por terra. Tu que debilitava as nações. Então ele foi expulso, veio aqui para a terra, e aqui ele passou a governar a terra. Satanás. E tu dizias, Deus fala aqui, no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Então vai estar acima, né, de qualquer coisa, né, que seja importante. Exaltarei o meu trono. Então ele queria um trono. No monte da congregação me assentarei. Aos lados do norte, subirei sobre as altas alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então ele queria ser o quê? No original, na verdade, ele queria, né, que Deus morresse e ele assumisse o governo do universo. Esse é o plano dele. Mas esse plano não vai acontecer. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então Deus já promete que um dia ele vai ser destruído aqui mesmo na terra. Rei Léo, né, significa portador de luz, sacar, alvorecer, amanhecer, gadar e derrubar. Gênesis 3:5, Deus diz: porque Deus sabe que no dia que deles comerdes se abrirão os vossos olhos. Foi que Satanás falou isso aí, ó, mentindo. E abrir os olhos, né? Imagina que a abrição de olhos é essa, né? Sereis como Deus, sabendo bem e mal. Então, ele prometeu algo, né, que ele não sabia que ia acontecer. Deus nunca falou que nós seríamos igual a Deus, conhecendo bem e mal. E sim que nós seríamos que semelhante a Deus. Igual a Deus não existe. Só existe Deus. Não tem outro igual a ele. Êxodo 20:17 diz: não cobiçarás a casa do teu próximo. Então, esse mandamento aqui está relacionado diretamente ao comportamento de Lúcio. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Né? Então, Satanás cobiçou as coisas que Deus que eram de Deus. 1 Timóteo, né? 6:10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, aparentemente, as pessoas se envolvem, né, em coisas que eles não percebem. E no final, é o fim dessas pessoas. E aqui Jeremias 17, de 9 a 10 explica. Ó,
Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O coração é a nossa mente, é muito enganoso, mais que todas as coisas. Perverso, quem o conhecerá? Deus fala aqui. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, ou seja, a mente e prova as entranhas das pessoas, ou seja, o ser todo da pessoa. Isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então, Deus, meu irmão, está dizendo aqui que você plantar, você vai colher. Pode não ser agora, né? Pode ser que você... Tem alguns que morrem, né? Mesmo sendo mal, não morre numa vida difícil, né? Nem morre também na situação difícil. Mas um dia ele vai ser julgado, de acordo com os frutos que ele produziu. E aí Satanás faz uma proposta que nós vemos aqui em Lucas 4, de 1 a 13, Satanás tentando fazer com que Jesus caísse. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Não é que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado, né? Deus já conhece o fim desde o princípio, sabia que Satanás ia tentar ele. Então Jesus foi para o Jordão e o Espírito Santo acompanhou ele. E 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Então Satanás passou a tentar Jesus todo o tempo, porque ele sabia que era um risco, né? A vida de Jesus. Naqueles dias, Jesus não comeu coisa alguma, e terminado eles, finalmente Jesus teve fome. Interessante que para vencer determinadas coisas, a gente tem que fazer jejum. Jesus fez jejum aqui. Disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diz a essa pedra que se transforma em pão. Então, tentou Jesus no quê? Primeira parte, né? Na presunção. Sou filho de Deus, posso transformar essa pedra em pão. Podia. Jesus tinha poder para isso. Mas Jesus deu a resposta. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. O mais importante é o pão, mas o que? De toda a palavra de Deus. É o que nós vamos viver. Mesmo que não seja pão, quando Deus restaurar as coisas, nós vamos estar bem alimentados. E diz que o diabo, Satanás, levou Jesus a um alto monte e mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. Então, como ele fez isso, eu não sei, no modelo do globo. É complicado explicar isso no modelo do globo, né? Mas alguns não aceitam também, né? O modelo da Terra plana. Mas aqui eu já vou dizer para você que é difícil levar Jesus para um alto monte e mostrar, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. Como isso foi feito, eu não sei. E disse o diabo para Jesus: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quer. Quem foi que deu essa glória para Satanás, esse governo? Adão. Passou o governo da terra para Satanás. Por isso que Jesus tinha que se tornar humano para ser o segundo Adão. E a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão, que é aquele que substitui Adão e vence onde Adão caiu. Dar-te-ei a ti todo esse poder, porque a mim me foi entregue, é o que Satanás fala. E eu dou a quem quero. Aí ele tem uma regra, que é, portanto, se tu me adorares, ó, a palavra adorar é proskuneu, é interessante, viu? O significado da palavra proskuneu. Ádio também lá, beijar a mão. Você vê que os papas, né? As pessoas beijam a mão dele. Isso é sinal de adoração, viu? Sinal de adoração. Cair de joelhos, tocar o chão com a testa ou ajoelhar-se. Eu não sabia, né? Em detalhes, que beijar a mão também faz parte da adoração. Então Satanás diz: ó, se vocês me adorar, né? Beijar a minha mão, cair de joelhos, tocar o chão com a testa, ajoelhar-se perante mim, tudo será teu. E ele sabia que Jesus tinha vindo salvar a humanidade. Mas as coisas têm que ser com Deus e não segundo as propostas de Satanás. E Jesus respondeu o quê? Vai-te para trás de mim, Satanás. Satanás é o quê? É adversário. O que está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, só ele servirá. Então a gente não pode pegar um mandamento, né, para derrubar outro. Os mandamentos se unem. Ele, não anula o outro mandamento. Levou também Jesus a Jerusalém e pôs ele sobre um pináculo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Ó. O que está escrito. Agora nós está usando a própria Bíblia, né? Está revelado. Para tentar Jesus. Ó. Mandará seus anjos acerca de ti que te guardem. E Jesus, né, diz que eles vão te sustentar com as mãos para que tu nunca tropeces. Mas Jesus vem e responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o mandamento não pode derrubar outro. Você tem que unir os dois. E com esses dois ou mais, você tem que seguir a conclusão do que está revelado. Então, Jesus: não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo a toda tentação, ausentou-se de Jesus por algum tempo. Ele não deixou Jesus, não.
Ele deu um tempo de descanso. A gente pensa que vence Satanás e depois ele não vai mais atacar a gente, vai continuar atacando. Até a gente morrer, até Jesus voltar. Então, qual é a natureza desse conflito? Nós podemos dizer que tem dois poderes antagônicos aqui. Mas aqui não são poderes, como diz aqui a lição, que sejam iguais, né? Ou semelhantes, não. Satanás não é igual a Deus. Aqui diz, ó, Grande Conflito de Ellen White, né? Eu recomendo que você leia, é um livro, excelente livro, diz, ao lidar com o pecado, Deus poderia empregar apenas justiça e verdade. Então é a natureza de Deus que é manter a justiça e seguir a verdade. Satanás podia fazer uso do que ele quisesse, né? E Deus não ia usar. Como adulação, engano, mentira, né? Como ele faz hoje. Dizia também que ao exigir submissão e obediência de suas criaturas, Deus estava apenas procurando a própria exaltação. Então, ele usava o argumento que Deus tinha criado regras, né, para ser exaltado. Portanto, deveria ser demonstrado perante os habitantes do céu e de todos os mundos, né, que esses mundos existem ainda, que o governo de Deus é justo. Então, a questão não está relacionada somente com Adão, nem com Satanás, e sim com o próprio universo. Porque a gente tem que reconhecer que Deus é justo nas coisas que ele faz. Satanás tinha dado a impressão, ó, de que estava procurando promover o bem do universo. Então tem pessoas que vêm com esses argumentos, né? Até quando se dá tempo ao tempo, ele vai se revela de fato. Diz que o verdadeiro caráter do usurpador e seu objetivo real deveriam ser compreendidos por todos. Então tem que dar tempo. Foi o que Deus fez, deu tempo. Deveria ser dado um tempo para que seus atos de maldades mostrassem quem de fato ele é. Então, às vezes, a gente está em dúvida sobre determinadas coisas. Dê tempo ao tempo. Com o tempo, Deus vai fazer a coisa se manifestar, como tem que se manifestar. Mateus 7, 17 a 20 diz assim: toda árvore boa produz bons frutos. Né? Então, Jesus está falando aqui que a gente tem que olhar para os frutos. Toda árvore má produz frutos maus. Então, Deus criou em nós uma nova natureza, porque a gente só vai produzir fruto mau. Não pode a árvore boa dar maus frutos. Nem a árvore má dá bons frutos, que somos nós. Né? Toda árvore que não dá bom fruto, Deus só que faz, corta-se, lança-se no fogo. Se for aqui a morte eterna, a segunda morte. Portanto, pelos seus frutos a gente vai conhecer. Então, pelos frutos a gente está percebendo quem é quem. João 8, 44, 45 diz: vós tende por pai o diabo. Então, tem pessoas que, de fato, pelo o caráter que ele está formando, ele está seguindo não a Deus, e sim o diabo. E quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Então, Satanás, né, trabalha com a nossa mente, com o nosso ser, para a gente fazer as coisas erradas. Ele foi homicida desde o princípio, Satanás. Homicida, ou seja, que ele já queria matar Deus. E não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Então, ele não tinha, né, outro caminho a seguir. Só tinha esse. Porque Deus é a verdade. Então, ele vai ser a mentira. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. Então, ou seja, a própria natureza de Satanás, o que é a mentira. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Ele originou a mentira. Mas porque vós diga a verdade, vós não credes. Então Jesus fala para mim e para você a verdade. Muitos de nós, às vezes, não entende e fica querendo resolver o problema, né? Por si só. Não tem solução para mim nem para você, por si só. O único caminho é Jesus. Ele tem a solução. Então, Gálatas 6, 7, Deus fala aqui: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tem pessoas fazendo determinadas coisas, né, que são contra, né, o direito de vida das pessoas, contra a liberdade de consciência, contra a liberdade de expressão, né? E são direitos que se chama naturais. Deus nos deu direito. Não é o Estado que dá esse direito para nós. Nós nascemos com esse direito de nascimento, de direito de ir e vir, direito de liberdade de expressão, né? Direito à vida. Então, são direitos que Deus nos deu, não é o Estado que nos dá. Mas hoje o Estado está querendo tomar, se apropriar de algo que não lhe pertence. E pessoas assumem cargos, né? E usa seus poderes para impedir as pessoas dos direitos naturais que ela tem. Mas Deus, aqui, Deus não se deixa escarnecer. Deus está sabendo o que está acontecendo, tá? Porque tudo com o homem semear, isso também ele vai ceifar. Então, as pessoas que estão nesse caminho errado, uma hora eles vão ceifar. E o que, que Deus quer para mim e para você? Não é seguir esse caminho aqui, dos más frutos, não. É esse aqui que está em Isaías 60, 1 e 2. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. Olha que benção. Tem que levantar. A glória do Senhor vai nascendo sobre você.
Que bênção, né? Porque eis que as trevas cobriram a terra. As trevas tá cobrindo a terra. E a escuridão os povos, mas sobre ti virá surgindo e a sua glória vai se ver sobre ti. Então Deus quer que nós nos levantemos e glorifiquemos o nome dele com a nossa vida. E eu falo essa passagem aqui que está em Miqueias 7, 7 e 9. A gente pode estar até no chão, a gente pode estar até rastejando, sofrendo, desanimado. Você pode estar numa situação mais difícil que você não imaginava estar. Lembre-se dessa passagem. Eu, porém, olharei para o Senhor. A gente tem que olhar para quem? Para Deus, não para os nossos problemas. Esperarei no Deus da minha salvação. Então a gente tem que esperar em Deus. A gente tem que fazer a nossa parte? Tem, mas no final é Deus que vai resolver. O meu Deus me ouvirá. Então ele vai nos ouvir a nossa oração. E aí vem a palavra, diz: ó inimiga minha, ó inimigo meu, Satanás, não te alegres a meu respeito. Eu sempre lembro dessa passagem. Ele não deve se alegrar das minhas fraquezas. Ainda que eu tenha caído, ou seja, eu posso ter caído várias vezes, e já caí várias vezes. Levantar-me, eu vou levantar também, toda vez eu vou levantar e continuar seguindo, até Jesus voltar ou até eu morrer. Se morar nas trevas, o Senhor vai ser minha luz. Então, mesmo que eu esteja em trevas, nesse momento, você esteja em trevas, nesse momento, Deus vai ser a luz para você. Você aceita esse plano? E Deus age na tua vida? Sofrerei a ira do Senhor. Então, Deus vai nos corrigir? Vai. Deus está me corrigindo também. Eu tenho meus defeitos. Porque pequei contra ele. Todos nós somos pecadores. Até que ele julga a minha causa. Vai julgar a nossa causa? Vai. E ele vai julgar favorável, se nós permanecermos nele. Até que Jesus execute o quê? O meu direito. Ele vai fazer isso com certeza. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Que bênção, que maravilha. Que Deus te dê esse poder para que você seja vencedor em Cristo Jesus. Já desejo a ti um bom fim de semana. Já desejo a ti um feliz sábado para ti e teus familiares. Amém.